Então, bom dia, né, meus amores? Vamos fazer uma revisão hoje de geografia e ciência, certo? Então, iniciando aí a de geografia, a gente vai revisar município, Câmara de Vereadores, distrito, migração e diversidade cultural. Quando a gente fala em município, a gente fala da questão dos três poderes no município: poder executivo, legislativo, os dois poderes, porque no caso o terceiro, que é o judiciário, não existe no município, certo? O poder executivo está com o prefeito, o vice-prefeito e os secretários, e o poder legislativo com os vereadores, certo? Isso é o que a gente tem que relembrar sobre município. A gente tem que ver que cada estado possui os municípios que são menores áreas de administração dentro do espaço estadual, certo? Logo depois a gente estudou o quê? A Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal é onde ficam os vereadores, que é a sede do Poder Legislativo. Falamos também sobre conselhos municipais, que todo município eles possuem conselhos municipais, certo? Existe o conselho, por exemplo, de alimentação escolar, municipal de saúde, de controle social, do Bolsa Família, do Fundeb e assim sucessivamente. E os conselheiros eles têm como responsabilidade o quê? Controlar o dinheiro arrecadado em impostos, verificar se o que a prefeitura comprou está chegando ao seu destino, certo? Analisar a quantidade de produtos comprados, controlar os repasses dos programas federais e participar da elaboração das metas, beleza? Depois a gente estudou o que? A questão do distrito. A gente viu que o distrito ele não corresponde à definição geral. A gente viu que no nosso país ele apresenta divisões administrativas que podem abranger um ou mais bairros. E essas divisões estão a cargo de uma autoridade administrativa, judicial ou fiscal, que são chamados de distritos municipais. A gente tem o Distrito Federal, que não é uma subdivisão municipal, pois constitucionalmente é vedada a divisão em municípios, certo? Depois a gente viu a migração. A gente viu que a migração é a saída das pessoas de um lugar para outro, certo? Uma das migrações que a gente conhece é o êxodo rural, que é a saída das pessoas da área rural para a área urbana, certo? A gente também viu a diversidade cultural, que a gente viu que o nosso país ele tem uma diversidade cultural enorme, mas a principal base é quem? São os negros africanos, os indígenas e os europeus, certo? Com a diversidade cultural, a gente ganhou algumas influências. Aí a gente tem as influências europeias, que ela veio na língua portuguesa com o cristianismo e o catolicismo, as festas juninas, o carnaval, o bumba meu boi, as brincadeiras de rodas e cantiga, a arquitetura nas construções das casas e na alimentação como o bacalhau, o pastel de Belém, entre outros, certo? Nas influências africanas, a gente ganhou no vocabulário como a palavra dengoso, cachaça. Na culinária a gente tem o vatapá, o acarajé. Na religião, o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Algumas divindades religiosas como Iemanjá, a prática da capoeira, o samba, a congada, o afroxé. E nas festividades a gente tem o maculelê, o reizado, as congadas e o maracatu, certo? E temos as influências indígenas, que temos a tapioca, as canoas, o hábito de dormir em redes, entre outros, certo? Então, essa é foi o que nós estudamos, finalizamos aí a nossa revisão, certo? Agora vamos ver a nossa revisão de ciências. Em ciência, a gente vai revisar o quê? Os animais e a reprodução dos animais. Quando a gente estudou os animais, a gente viu que a gente pode classificá-los eles pelo habitat, o critério de classificação pode ser pelo habitat, que ele nasce em terra, água, essas coisas, entendeu? Também pode ser pela convivência com o ser humano, que é a questão do selvagem e o silvestre.
e pela presença ou não de coluna vertebral. Quando a gente estuda pela presença ou não de coluna vertebral, a gente tem os grupos vertebrados e invertebrados. Nos grupos vertebrados, eles são a partir da característica apresentada, é possível classificar os vertebrados em 5 grupos, que são os mamíferos, os peixes, os répteis, os anfíbios e as aves. Os mamíferos são aqueles animais que produzem o leite, certo? E que, em sua maioria, possuem o corpo coberto por pelos. Já os anfíbios, eles são animais que possuem a pele lisa, úmida e escorregadia. Os peixes são animais que vivem em água doce ou salgada e possuem o corpo coberto por escamas ou o couro liso, certo? As aves são animais que têm o corpo coberto por penas e que possibilitam o voo, certo? E os répteis são animais que podem ser encontrados em ambientes terrestres e aquáticos. Eles possuem pele seca e geralmente recobertas por estruturas endurecidas. Beleza? E temos os invertebrados. Nos invertebrados, quando a gente estuda os invertebrados, a gente pode classificar eles como os invertebrados com esqueleto externos e pernas articuladas, que nesse caso a gente tem os insetos, os aracnídeos, as maríapodes e os crustáceos. E os invertebrados com esqueleto não articulado ou sem esqueleto, que aí no caso a gente tem os moluscos, os anelídeos, os equinodermos, as esponjas, os vermes e os quinidários, certo? Então, essa é a parte dos animais. A gente estudou os animais e suas classificações. Logo depois, a gente foi para a reprodução dos animais, que a reprodução pode ser sexuada ou assexuada. Sexuada, quando possui ocorre entre animal do sexo masculino e feminino, ou seja, possui os gametas femininos e masculinos. E assexuada é quando ocorre sem a intervenção de animais de sexos diferentes, pois eles se reproduzem sozinhos, certo? Na reprodução sexuada, a gente tem a questão do acasalamento. De acordo com os animais na reprodução sexuada, a gente podemos classificar eles em ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Os ovíparos são aqueles animais que nascem de ovos e o embrião retira do próprio ovo a energia e os nutrientes necessários para se desenvolver. Os ovovivíparos, eles nascem de ovos que ficam no interior do corpo da mãe, até seu nascimento. Então, o embrião obtém do ovo todos os nutrientes também para se desenvolver. E os vivíparos, eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe. E os nutrientes para seu desenvolvimento do embrião vêm direto do corpo da mãe, certo? Na reprodução assexuada, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens referente à reprodução assexuada. As vantagens da reprodução assexuada são o quê? A formação de clones. Todos podem originar descendentes. Rápida produção de descendentes com baixo dispêndio de energia. E quais são as desvantagens? As desvantagens é que não há nenhuma variabilidade genética. Os indivíduos estão muito bem adaptados a um tipo de meio, então eles não suportam alterações ambientais e não favorecem a evolução da espécie humana, certo? Outro tipo de reprodução dos animais são o quê? A autofecundação, que é a reprodução que acontece com animais que possuem células reprodutoras masculinas e femininas ao mesmo tempo, que são o exemplo das hermafroditas, certo? E a partenogênese, que é a reprodução dos animais de organismos coloniais, como, por exemplo, as abelhas e as formigas, certo? Então, isso foi o que a gente estudou finalizamos aí a revisão de ciência, certo? Agora a gente vai fazer algumas questões do livro de reforço, tanto de geografia como de ciência, certo? E a atividade de casa vai estar aqui, tanto no Classroom quanto na agenda no grupo do WhatsApp, certo? Super beijo e bons estudos! Vamos lá, né? Vocês vão abrir o livro de reforço na página 160, a gente vai fazer as páginas 166 até 168, certo? Então, vamos lá, né? Na página 166 tem aí: escreva ao lado de cada frase a área correspondente.
Então, vamos lá. É chamada de cidade. Então, quem é que é chamada de cidade? A gente viu que quem é chamada de cidade é quem? A área urbana, certo? Onde poucas pessoas moram. Qual o local onde poucas pessoas moram? É na área rural. É formada por sítios e fazendas. Aí a gente sabe que é na área rural. É chamado de campo. A área rural. É um lugar muito movimentado de pessoas e veículos. Aí a gente tem a área urbana, certo? Segunda questão. O que limita um município dos municípios vizinhos? Então, o que é que limita um município para seus municípios vizinhos? É o quê? Os limites de municípios, eles são o quê? São os rios, as serras, as montanhas, as estradas de ferros e podem ser marcadas também por o quê? Pelas placas, certo? Terceira questão aí, ó. Complete as frases abaixo. O município onde moro chama-se, então, o município que vocês moram chama-se o quê? Aracaju, certo? Então, vocês vão escrever aí Aracaju. Letra B, ele fica no estado, Aracaju ele fica em qual estado? No estado de Sergipe, então vocês vão colocar Sergipe. Eu moro na área, então todos vocês moram na área urbana, por quê? Porque vocês moram na cidade, certo? Agora vamos para a página 167, tem aí, ó. Procure saber como funciona a Câmara de Vereadores do município onde você mora e comente com sua turma. Então, vocês depois vão fazer um vídeo comentando a pesquisa que vocês fizeram sobre o funcionamento da Câmara de Vereadores de Aracaju, certo? Aí tem, ó, pesquise o nome dos vereadores do município onde você mora. Então, você vai escrever aí o nome de 2 vereadores aí, certo? Aí, terceira questão. Os conselhos podem ser... Aí a gente está falando de conselhos municipais. A gente viu que os conselhos municipais, eles podem ser Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho de Controle Social do Bolsa Família, o Conselho Fundeb e o Conselho de Assistência Social, entre outros, certo? E ainda na página 167 a gente tem essa questão aí, ó. Qual a função dos conselhos municipais? Então, a gente viu que a função dos conselhos municipais era o quê? Controlar o dinheiro arrecadado em impostos, verificar se o que a prefeitura comprou está chegando ao seu destino, como escola, posto de saúde, entre outros, analisar a qualidade de produtos comprados, por exemplo, a merenda escolar, controlar os repasses de programas federais e participar da elaboração de metas, certo? Agora vamos para a página 168, que aí é falando sobre a questão do distrito. Aí a gente tem aí, ó, escreva com suas palavras o que você entende por distrito. Então, a gente viu o quê? Que distritos são o quê? São pequenas áreas no âmbito municipal, certo? Então, aí temos segunda questão. Pesquise com seus pais e professores alguns distritos municipais do estado onde você mora. Então, aí vocês vão fazer a pesquisa. Vocês vão rapidinho no Google e coloca Distrito Municipal do Estado de Sergipe. Aí vai aparecer uma lista enorme, vocês copiam apenas um, certo? Terceira questão. Observe a imagem e responda. O que a imagem representa? Se vocês prestarem atenção aí, essa imagem representa o único distrito estadual do Brasil, que é quem? Fernando de Noronha. Aí quem o administra? Quem administra esse distrito? Quem administra o arquipélago é administrado por quem? Pelo estado de Pernambuco, certo? Então, meus amores, só por hoje a atividade foi essa. Então, vocês vão de geografia no Classroom e na agenda no grupo do WhatsApp tá a atividade de geografia do dia, viu? Vamos agora continuar com nossa certo? Com a revisão de